Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nesta parábola, Jesus denuncia o maior pecado. É quando a pessoa não tem consciência que tem pecado. O Papa Pio XII, isso foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, terceiro Natal de 44 a 47, ele disse: o maior pecado é daqueles que não têm consciência do pecado. Como vimos este fariseu lá no primeiro banco. Vocês também no domingo quando vêm no primeiro banco, né? Não precisa ficar muito, porque alguém às vezes diz: eu prefiro que fiquem à vontade, mas só para... Ele estava lá no primeiro banco, lá no templo, olhou lá atrás, este publicano tinha que se enfiar aí dentro, coitado, para ele não ter perdão, ladrão, porque os publicanos não é como agora que tem as taxas, os impostos, é tudo já estabelecido. Em vez, os publicanos negociavam com as empresas, ele devia dar um X para o governo, para o Estado, e depois estabelecia quanto era o resto por ele, quanto por cento eram desprezados. Como foi o Zaqueu? E ele rezava assim: Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque eu sou um santinho, eu pago o dízimo, eu faço jejum. Aquele coitado lá no fundo, aquele outro mês, nem, diz o texto, nem tinha coragem de levantar a cabeça, batia no peito: eu sou pecador. Veja que contrastes. É curioso, meus irmãos, que talvez na evangelização o que mais deveríamos fazer é despertar as consciências, desanestesiar. Eu vivi 25 anos em Curitiba, e o médico me dizia: nós temos milhares de médicos, centenas e centenas, sei que mais de 1000 são especialistas em anestesiar. Anestesia é para tirar a dor. Mas a dor, quando nós erramos, é tão grande que não deixa mais ninguém sossegado. Mas se nós anestesiamos a consciência, é o fim, é a corrupção, todos os pecados. Lembra da história de Caim? É o primeiro, ele matou o irmão Abel. E dentro a consciência: onde está teu irmão? Não sou responsável do meu irmão. Onde está teu irmão? E ele fugiu, pensando que fosse uma coisa externa, a coisa era por dentro, e foi em lugares distantes, e foi nos abismos, e foi nas alturas, em todo lugar. Onde está teu irmão? Veja, meus queridos, como o tema da consciência é fundamental. Veja, eu tenho um livreto sobre a consciência. Aliás, no boletim diocesano, anos atrás, são 10 capítulos sobre a consciência. E um político um dia, eu estava lá na Rádio Cacique com este livro, apareceu lá um político, viu o título: é disso que nós precisamos. Me arrancou o livro. Eu preciso disso. Nós políticos precisamos de saber o que é a consciência. Meus irmãos, você espera de publicar este livro, um livro pequeno, mas muito importante. Meus irmãos, a consciência é a voz que vem de dentro.
Meus irmãos, nós estamos às vezes apavorados que podem chegar políticos que podem implantar leis anticristãs, divórcio, aborto. Realmente é grave isso. Na França, eu era criança, né? Tantos anos atrás, na França não havia o divórcio. Acho que o primeiro país que colocou o divórcio, entrou na lei. Havia 100 mil divórcios por ano. Depois que chegou a lei do divórcio, chegou a 1 milhão, depois 2 milhões. Porque a lei ajuda. Eu estou de acordo que precisam leis. Mas, meus queridos irmãos cristãos, ninguém é obrigado a fazer um divórcio ou aborto. Não é obrigado. Será que é a lei que obriga? A lei que proíbe. Mas, mais do que por fora a lei, precisamos aqui dentro outra lei, que é a consciência, é a voz de Deus. As leis podem mudar, nós estamos vendo, praticamente em todos os países entraram estas leis que são destruidoras da família, e nós realmente estamos a favor de todas estas leis. Mas, meus irmãos, é importante isso, muito mais importante é a consciência. E a consciência é o índio do Brasil que definiu o que é a consciência. É uma rosca assim, uma engrenagem que está dando uma volta aqui dentro, incomoda, mas com o tempo vai se gastando. Pode dar as voltas à consciência, a pessoa não sente mais nada. Eu tenho conhecido políticos que eram meus coroinhas, chegaram ao poder. Que pena. Coroinhas faziam confissão até todo mês. Chegando depois com essas grandes responsabilidades, eu disse, mas como é possível uma pessoa que perdeu a consciência? Quem perde a consciência? Quem anestesia a consciência? É destinado a ser um criminoso, um corrupto, tudo que podemos, pior. Então, meus queridos irmãos, queridos ternureiros, também alguns acompanham através das redes sociais, eu espero de publicar novamente este pequeno livro sobre a consciência. Vou concluir. 1945, 8 de agosto, quando os Estados Unidos não sabiam mais como terminar a guerra, ainda o Japão, na Europa não havia mais guerra, porque Hitler suicidou-se, Mussolini foi matado. O que restava? O Japão, que ainda estava perturbando, estava em guerra contra os aliados. E aí determinou a destruição de Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki, cidade mais católica, Hiroshima mais protestante. Meus queridos irmãos, a cidade foi como pulverizada. A catedral, uma das maiores igrejas, mais bonitas igrejas do Japão, virou pó. Mas é um milagre. Os sinos da catedral de Nagasaki ficaram intactas e ninguém sabe como isso é um milagre. Existe um filme, um dos primeiros filmes que eu vi. Quem é especialista, o Kleber, vai procurar este filme, Os Sinos de Nagasaki. Vamos divulgar. Os sinos de Nagasaki são o símbolo da consciência. Pode ter guerras, tudo que, se
Se a consciência funciona, dá para levantar a cabeça. Estão vendo, meus irmãos? Eu juntei neste livro os exemplos mais significativos. Eu disse que era o último exemplo, mas vou também contar a última experiência pastoral. Em 1969, eu visitava a cadeia de Alto de Baixo de Curitiba, centenas de presos, e rezava sempre a missa e dava sempre um tempo para as confissões. É interessante quantos destes presos que vinham com tanta humildade se ajoelharam e disse: Padre, eu sou pecador. Eu não sei, eu fiz crime, mas eu acho que estava fora, estava inconsciente. Não vou me justificar, mas não consigo entender como é que eu cheguei a fazer isso. Eu perdi a consciência. Consciência anestesiada é o pior perigo numa sociedade. Então vamos ficar um momento em silêncio, vamos fechar a cabeça, fecha os olhos um momento e faça isso todo dia, à noite, na tua casa. Baixa a cabeça, pense um pouco, meu irmão. O que é que eu faço de errado, Senhor? Me perdoe. Nós estamos aqui no santuário para chegar a uma conversão, uma mudança de vida. Se as igrejas não levam a uma conversão, tudo é inútil. Pensamos que haja mudança do coração e que as consciências sejam desanestesiadas. Meu Jesus, que no meu ministério eu seja especialista em desanestesiar, não anestesiar, aos médicos anestesistas, especialistas em tirar todas as dores. Eu, como padre e missionário, a minha missão do contrário. Eu devo, mesmo que dói, desanestesiar as consciências. O mundo, as redes sociais fazem todo um trabalho para anestesiar as consciências, destruir assim a humanidade. Pensamos que também os políticos apresentem leis que ajudem para seguir os mandamentos de Deus. Mas a maior lei é aquela que vem de dentro, é a consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.